Muito bem, pessoal. A gente já fez um pouco de meditação, a gente já fez uma apresentação geral. Nós estamos, então, começando o estudo do texto do Gampopa, o ornamento da preciosa liberação, a joia que realiza desejo dos nobres ensinamentos. E a gente vai começar no capítulo 1, onde ele faz a apresentação da natureza búdica, causa primária, né? Então vamos lá. A gente vai ler um trechinho, que é uma sinopse, né, do texto. Quem tiver o livro, né, aproveita, pode olhar então lá. Ele tem uma introdução do Dalai Lama, depois o próprio Lama Santem, o Lama Tartin também, que é da Kagyu aqui do Brasil. Eles fazem as introduções, né? O próprio Marcelo Nicolodi. Então, nós vamos lá fazer então a leitura a causa primária, a natureza de Buda. Esse livro inicia abordando a natureza búdica, que é a causa primária ou semente para atingir o estado búdico. Se essa causa não estivesse presente, independentemente do esforço realizado, não haveria progresso. Por exemplo, em uma fazenda, se não houver a semente, não importa o quanto se cultive ou fertilize a terra, nada irá crescer. Mas se houver a semente, a causa primária, ela brotará quando encontrar as causas contribuintes adequadas. Em algum momento dará seus frutos. Por outro lado, mesmo que haja a semente, se ela não encontrar todas as causas e condições necessárias, não brotará ou crescerá. Do mesmo modo, mesmo que todos os seres sencientes estejam completamente permeados pela natureza búdica, a semente da iluminação, o sucesso depende de cada indivíduo. Se não forem aplicadas as causas necessárias, será preciso mais tempo para manifestar o resultado desejado. Ilustrando de outra forma, a semente de mostarda está permeada pelo óleo. Não há diferença entre o óleo na semente e o óleo na jarra. Um não é melhor que o outro, mas até que efetivamente seja produzido a partir da semente de mostarda, ele não pode ser chamado de óleo. Para que o óleo seja produzido, todas as causas e condições necessárias são requeridas. Primeiro é preciso saber que há óleo na semente de mostarda, então deve-se saber como extrair o óleo e, finalmente, como aplicar o esforço adequadamente. Assim será possível obter o óleo. Igualmente, apesar de todos os seres sencientes estarem permeados pela natureza búdica, eles não podem ser chamados de Buda até realizarem o estado búdico. Portanto, para alcançar o estado búdico, primeiro precisamos saber que possuímos a natureza búdica, potencial completo, que não é diferente da natureza do Buda. Então, isso é bonito, vamos dizer assim, que Buda ele não se coloca separado, alguma coisa mais elevada, superior ou distinta, né? Ele se coloca totalmente permeando a experiência, a realidade, inseparável dos seres. Isso é a natureza búdica. Quando ele alcança a iluminação, ele não é um ser iluminado e todos os outros são não iluminados. Ele reconhece que todos têm essa natureza e que podem alcançar a mesma compreensão, o mesmo insight que ele teve. Então é isso que ele vai trazer para nós. Aí ele dá esses dois exemplos, né? Que se a gente precisa da semente e precisa das causas e condições. Por que que a gente precisa frisar isso? Porque muitas pessoas, às vezes, têm um potencial cortado, elas não sentem que têm o potencial. Então, vamos dizer assim, a natureza búdica é o nosso pleno potencial, o melhor que a gente pode fazer com a nossa mente, com o nosso coração. A natureza crística, como a gente quiser dizer assim. E aí, eu vou tentar colocar o meu melhor. Só que para eu fazer isso, eu preciso de causas e condições. Eu preciso de um treinamento, eu preciso ouvir ensinamentos, eu preciso aplicar aquilo. Porque senão é como se fosse a semente de gergelim ou de mostarda, que ele dá o exemplo aqui, que aí o óleo está lá dentro, mas só que se eu não espremer, eu não tenho como tirar aquilo. Não vai ter o óleo numa jarra. Essa é uma forma de fortalecer a autoestima e cortar as atitudes de desesperança e desencorajamento. Com base nessa confiança, devemos aplicar esses estágios progressivos como instrumento para manifestar completamente a natureza de iluminação perfeita. Então, é para a gente acreditar que é possível
ter essa realização, essa iluminação. Não é uma coisa assim de outro mundo, uma coisa muito. É possível, a gente tem como praticar, se dedicar e manifestar o nosso melhor, né? A nossa plena, vamos dizer assim, nosso pleno potencial. Devido ao interesse e coragem individuais, alguns alcançam a iluminação antes que outros. Portanto, o senhor do Dharma Gampopa descreveu 5 diferentes famílias. O senhor Jinten Sungun disse: a natureza búdica é inerentemente pura e possui todas as qualidades excelentes do Buda. Essa fala Vajra é explicada com mais detalhes em seu texto, Gonti. Qual é o significado do fato de que todos os seres sencientes estão permeados pela natureza búdica? Significa que não importa o quão impiedoso alguém possa ser, ainda assim existe alguma bondade amorosa e compaixão, pelo menos com a própria família. Quando o sol está no céu, não importa o quão densa seja a camada de nuvens, uma pálida luz sempre brilha através delas. Da mesma forma, nossa natureza búdica não pode ser completamente obscurecida. Assim, todos temos o potencial de progredir e manifestar completamente o estado búdico. Para compreender a natureza búdica em detalhes, estudem o Tantra Insuperável do Buda Maitreya. Também agora tem tradução também em português, né, esse texto. Também existem muitos sutras e comentários sobre este tópico. Então, isso é a apresentação desse primeiro capítulo, da natureza primária. A natureza búdica é a causa primária. É estranho da gente ouvir que nós temos essa natureza e que é possível manifestar o pleno potencial. Algumas pessoas podem sentir que seja estranho, assim, que é uma coisa. Parece que o Buda lá, distante, né, brilhando, uma aura completamente iluminado, e eu aqui, né, uma coisa muito distante. Mas para outras pessoas, elas podem sentir. Quando a gente olha o Lama, olha o Dalai Lama, olha o Monja Coen, qualquer ser que você sinta, né, o Papa, quem você sentir que você se inspira, você pode ver a semente búdica, pode ver a natureza perfeita naquele ser. É que ele se manifesta essa natureza, né, de bondade amorosa, de compaixão. Está fazendo sentido isso que nós estamos falando? Estou tentando olhar também os quadradinhos e ver a expressão de cada um. É mais legal quando é presencial, né? Mas assim, online é bom, que daí consegue alcançar mais pessoas, né? Gabriel, pode Alguém comentar pode assim, fazer então? perguntas, comentários, vamos lá, Léo. Tá. Hoje surgiu muito assim do aspecto da confiança, assim, tipo de confiar que a gente já é Buda, assim, perfeito, iluminado em algum nível, certo? Então, porque se a gente já tem essa natureza búdica que nunca se perdeu, né? É, porque eu lembro que, não sei se é o Shogyan Trungpa que fala que no Vajrayana você se vê como uma deidade, depois dissolve aquilo e você já é aquele Buda perfeito, iluminado, assim, né? Então a questão é, tipo assim, o quanto de confiança, sabe? O quanto de confiar é bom ou pode ser prejudicial da gente, né, às vezes se enganar, assim, mas eu vejo que essa confiança também é uma coisa boa, mas que, que às vezes ela até tira um pouco dessa questão de sempre parece que nunca é suficiente, assim, sabe? Tipo, tá sempre precisando de mais e mais, então eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo para aí sim eu ter, né, uma compreensão da natureza, assim, então esse aspecto da confiança para mim sempre foi uma coisa assim que eu achei assim, poxa, e se eu só confiar e que ter total confiança, devoção na minha natureza búdica, será que isso seria suficiente, assim? Eu já vi que não, porque várias vezes eu me, me embanando, né, nas questões assim, mas talvez por eu, sei lá, por talvez eu não ter confiado tanto, assim, não sei, sabe, tipo,
por talvez eu perder a confiança, assim. Entende? Não sei se... Sim, Léo, eu acho que eu entendi. Vamos ver. Seria o ponto entre confiança e, assim, uma fé cega, uma coisa assim que você parece que não tem que fazer mais nada, né? Então, eu já sou Buda mesmo, para que que eu tenho que fazer algum esforço? Seria mais ou menos isso, né? Então, ali, como é que o Gampopa traz para nós, assim? Ele mostra, você tem a natureza búdica. Isso é uma confiança. A gente não deve abandonar essa confiança. A gente ter a clareza que a gente tem essa bondade fundamental. Todos os seres têm isso dentro de si. Então, isso é uma confiança que a gente vai manter. Eu não vou me desencorajar no sentido assim de que eu sou um velho, sou horrível, todos os seres são horríveis, não. Eu tenho essa semente que é positiva e ela pode florescer, ela pode dar frutos, mas aí eu preciso me dedicar. Vai necessitar um empenho, sabe, Léo? E a questão do esforço também não é um esforço exagerado. Como a gente lembra do caminho do meio, eu não posso tensionar demais. Ao mesmo tempo, não adianta ficar frouxo. Se eu apertar demais a corda, eu estouro e aí não consigo sair o som. Se eu deixar muito frouxo, também não sai som. Então, eu preciso encontrar um equilíbrio. Então, cada um vai achar o seu ponto de equilíbrio. Não é um equilíbrio que serve para todo mundo. Não existe um caminho do meio, um ponto de equilíbrio que é, vamos dizer assim, massificado, que dá certo para todo mundo. A mesma fórmula serve para todo mundo. Não é verdade. Os ensinamentos do Buda, existem os ensinamentos provisórios, que eles servem por um tempo e que depois a gente vai abandonar eles. A gente vai mudar, a gente vai alcançar uma outra compreensão e outros ensinamentos passam a fazer sentido. É sempre lembrar da questão do barco. Eu vou usar o barco para atravessar os rios do sofrimento. A margem do sofrimento, eu quero chegar do outro lado, na margem da compreensão, da sabedoria, da verdade, daquilo como as coisas são. Eu solto o barco depois que eu chego do outro lado. Se eu pegar o barco e carregar ele, daí isso vai ser uma confusão. E vai ser a mesma coisa a questão da confiança. Então, a gente sempre deve lembrar, não, nós temos a natureza búdica. Na verdade, nós não temos, nós somos ela. O que acontece é que ela está obscurecida. Então, o que que obscurece a nossa natureza búdica? Basicamente, são as nossas emoções perturbadoras. No começo é isso. Questão grosseira, desejo, apego, medo, raiva, carência, né, ignorância, tudo aquilo que faz eu me fixar uma identidade, que eu me sinto sendo alguma coisa fixa. E aí eu vou ver que a gente é uma natureza livre. Então, eu vou relembrar, Léo, que é possível ter confiança e não me achar, entendeu? A confiança é boa, mas eu não preciso me achar o Buda iluminado. Eu estou reificando a dualidade também. Então, eu não preciso fazer nada, não é? Quanto mais a gente entrar num fluxo natural, menos esforço vai fazer. Por exemplo, o Dalai Lama, o Lama, eles fazem menos esforço. Para eles aquilo é natural. Eles têm uma bondade para com os seres de forma natural. Então, eles não estão sentindo que eles estão se esforçando, sacrificando, entende? Para a gente está no começo do caminho, está junto, praticando, às vezes tem uma sensação de que, putz, eu preciso me sacrificar, eu preciso meditar todo dia, eu preciso fazer yoga, eu preciso ir na academia, eu preciso estudar, eu preciso, sei lá, qualquer coisa que a gente sinta como um compromisso, né? Mas não precisa ser um peso, Léo. É isso que é o ponto, né? Pode ser uma coisa mais leve, assim. Você vai ter que ir tateando, assim, sentir, ó. Você tem a natureza búdica, na verdade, você é a natureza búdica. Porém, você mesmo já percebeu. Se acontece de ter sofrimento, então quer dizer que eu não estou iluminado. Se eu estou sofrendo, se eu estou fazendo os outros sofrerem, certo? Então, tem alguma questão aí. Como é que eu posso sair dessa contradição, dessa confusão? E aí eu vou começar a aplicar os métodos, né? E que nem assim, que nem aquela que tem algumas linhas que falam assim, não sei se é da psicologia, assim, mas você já é aquilo que você quer. Não falar assim, eu quero atingir iluminação, mas tipo assim, eu já sou a iluminação. Eu já sou tipo,
talvez até, não sei se é reificar, mas talvez reafirmar isso no sentido de que talvez isso já possa, como se fosse ver o lado positivo, entendeu? Trazer uma ideia positiva para a mente. Eu já sou a iluminação, eu já sou né, a lucidez, mas não para se achar, mas tipo assim, para trazer um lado positivo, talvez assim, não ficar reificando talvez pontos negativos, até porque eu ouço o Lama, né, falando, né, irriga as qualidades que as dificuldades vão ficando para baixo, assim, vão se dissolvendo, assim, né? Não sei, que tem a sabedoria, né, de irrigar as qualidades, né, dos outros. E então, nesse sentido, assim, olha, é, vamos falar, vamos falar do que é bom, né? Tipo, do melhor e deixar e não nem ficar falando como se fosse assim dos problemas, assim. Mas eu sei que, né, o Buda ele fala, né, do sofrimento, mas talvez isso para conectar com a gente, mas eu digo talvez se num ponto assim de não reificar, né, não trazer peso para uma coisa assim, trazer o sofrimento, o sofrimento, o sofrimento, o sofrimento, né? A gente já vê que Sim, isso é isso mesmo, Léo. E eu acho que a melhor abordagem é a gente não achar que tem que virar uma outra coisa. A gente já conversou disso, então, assim, o melhor é que você aceite a ser a si mesmo. Nós somos o que nós somos. A gente não vai ser fake, né? Ser uma outra coisa, ou bonzinho, ou iluminado, ou budista certinho. Não é isso. Deve ser você mesmo. Você surgiu com as causas e condições que surgiu. Agora a questão é pôr luz. Isso é iluminar, entendeu? Colocar luz naquilo que você é. Nós já somos, então a gente não tem que adquirir nada de fora. Eu não vou ganhar um certificado dos Budas lá no céu que eles vão me dar porque agora eu estou iluminado. Eu vou ser eu mesmo, de uma forma natural, espontânea, pura. E aquilo não vai ser, vamos dizer assim, não vai gerar sofrimento para mim e para os outros. Eu vou perceber a interdependência dos seres. Entendeu? Quando surge o sofrimento, eu vou querer ajudar, e vai surgir compaixão natural. Eu não vou ter aversão ao sofrimento, entendeu? O sofrimento vai ser assim, a matéria-prima. Então é o lodo para que surja o lótus. Então, essa é a abordagem, assim, né? Então eu vou ver que eu sou interdependente, eu não sou separado dos outros seres. Então eu vou tentar aliviar eles, né? Aliviar onde aquilo surgir. Não vai ter uma sensação de uma identidade que está iluminada. Então, isso é bom de você ter trazido, cara, porque hoje o primeiro capítulo é sobre a causa primária, a natureza búdica, que já é o que nós somos, e não é nada que eu vou ter que adquirir, que já está, já é intrínseco em nós. Entendeu? Então, não é alguma coisa de fora que vai vir um estado particular de mente que eu vou me tornar aquilo. Nós já somos. A gente tem que agora reconhecer isso. Então, o nosso trabalho é abrir a nossa visão, que por enquanto a gente se sente identificado com as identidades que a gente opera no trabalho, na nossa profissão, na nossa relação, né, com o filho, esposa e assim por diante, com os amigos. Então eu tenho que aprender a ampliar a minha visão. Isso então vai ser a iluminação. A iluminação não é um estado particular que eu alcancei quando eu fui lá para o Himalaia e algum mestre me deu alguma coisa. Ninguém vai me dar nada. Aquilo já está disponível, entende? Só que eu não consigo reconhecer. Então, iluminação é pôr luz. É melhor pensar assim. Eu vou pôr luz na minha própria mente, no meu próprio fluxo mental, na minha própria natureza. O que que eu sou de verdade internamente? E aí, os métodos do budismo é para ajudar a gente nessa reflexão, nessa contemplação, para a gente se olhar no espelho e se ver da própria mente. Mente vendo a si mesma.
Fez sentido isso mais ou menos? O resto das pessoas que estão ouvindo? Tá legal? Podem fazer contribuições. Bom, boa, bom, né? Quem quiser, por favor. Então, eu vou fazer aqui mais uma leitura, tá? Que é a introdução que o Gampopa faz a esse livro. Então, o Gampopa, ele era um médico tibetano, ele tinha dois filhos, e aí a esposa, ele era bem reconhecido no lugar lá onde ele estava, e ele ajudava muitas pessoas, ele tinha treinado, ele era uma pessoa assim, vamos dizer assim, muito benéfica onde ele estava. E aí acontece um desastre lá, que os dois filhos morrem, pequenos assim, e aí a esposa também cai num leito de morte, também ele não tem como sarar, ele cuidava de um monte de gente, curava muitas pessoas e não consegue curar ela. E aí ela, na hora que ela vai fazer a passagem, ela fala para ele assim, que ele deveria se dedicar ao Dharma, ele pudesse então se empenhar nisso. E aí o Gampopa resolve, então, ele vai, se ordena monge, ele treina na linhagem dos antigos Kadampas, que era a tradição mais antiga lá no Tibete, então ele fez o treinamento monástico, vamos dizer assim, bem formal, estudou, realizou aquilo que ele aprendeu, né? E aí depois ele ouve o som de outras pessoas falando de Milarepa, que era um yogi que vivia nas montanhas e que assim, comia quase nada, que era uma outra realidade. E aí ele resolve ir treinar com o Milarepa. E aí ele tem então essa, vamos dizer assim, essa destreza de costurar essas duas linhagens, a linhagem monástica e a linhagem dos yogis. Bom, então vamos lá. Eu vou ler mais um trechinho aqui, a introdução que ele vai fazer desse texto. De modo geral, todos os fenômenos estão incluídos em duas categorias de samsara e nirvana. Samsara, experiência cíclica, Nirvana, experiência paz, vamos dizer assim. O que é chamado de samsara é vazio por natureza, uma projeção confusa. A característica que o define é que ele se manifesta como sofrimento. O que é chamado de nirvana também é vazio por natureza, mas todas as projeções confusas foram extintas e dissipadas. A característica que o define é a liberação de todo sofrimento. Quem está confuso no samsara? Todos os seres sencientes dos três reinos estão confusos. Qual é a base de surgimento da confusão? A confusão surge com base na vacuidade. O que faz com que a confusão surja? A causa da confusão é a grande ignorância. Como essa confusão opera? Ela opera por meio das atividades e experiências dos seis reinos de migrantes. O que exemplifica essa confusão? Essa confusão é como o sono e o sonho. Quando essa confusão se originou? Essa confusão se originou no samsara sem princípio. Qual é o erro desta confusão? Todas as experiências resultam em sofrimento. Quando essa confusão poderá ser transformada em sabedoria primordial? Quando atingirmos a iluminação insuperável. Se você pensa que essa confusão talvez se dissipe por si mesma, entenda que o samsara é conhecido por não ter fim. Entenda que o samsara é confusão. Entenda quanto sofrimento ocorre nele. Entenda o tempo de sua duração. Entenda que não há liberação espontânea. Portanto, de hoje em diante, você deve se esforçar o máximo para alcançar a iluminação insuperável. Quais itens são necessários para realizar esse tipo de esforço? A causa primária, que é a natureza búdica, a base de trabalho, que é a vida humana preciosa, a causa contribuinte, que é o mestre espiritual, o método, que nós vamos olhar ele com detalhe, o resultado e as atividades. Todos os seres discriminativos deveriam entender que estes 6 itens compreendem a explicação geral sobre a iluminação insuperável. A causa primária da iluminação insuperável, a pessoa, que é a base de trabalho para a realização da iluminação, causas contribuintes que encorajam a prática, o método de prática, o resultado que é alcançado, as atividades que se seguem, a realização, esses são tópicos que deveriam ser entendidos. Causa primária, então explicando-os na ordem. A causa primária é a essência do bem-aventurado. Como base do trabalho, a vida humana é preciosa e excelente.
A causa contribuinte é o mestre espiritual. O método são as instruções do mestre espiritual. O resultado é o corpo perfeito do Buda. As atividades beneficiam os seres sencientes, sem pensamentos conceituais. Estes seis tópicos formam o corpo desse texto. Agora as partes serão explicadas em detalhes. Então, a gente pode lembrar, né? Cada um de nós tem as suas próprias experiências e já parou para pensar assim, qual que é o sentido da vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar onde eu estou? Nesse momento, a gente pode se lembrar, então, existe alguma sabedoria, existe algo que faça sentido eu ir atrás? Existe algo significativo na vida? Isso existe, então a gente começa a buscar. Então é quando a gente vai encontrar as tradições espirituais, filosóficas, assim por diante. Cada um experimentou aquilo, vamos dizer assim, vivenciou diretamente, de alguma forma, algum tipo de sabedoria que foi aplicável à sua vida, que a sua vida se tornou melhor depois que começou a ter aquela compreensão ou começou a aplicar aquilo, a praticar aquilo, né? Então, a minha experiência, assim, quando eu estava na adolescência, eu pensava assim, por que que não deve ter um Jesus andando por aí? Não é possível, assim, né? Eu estava na tradição cristã, deve ter alguém que é vivo, que ele manifesta aquilo que ele está falando. Não é só que ele leu, ele está expressando aquilo. E aí eu fui procurar nas várias tradições aonde é que aquilo estava. Não é uma coisa simples a gente achar também um método e alguém que você realmente confia, que você sente, não. Essa pessoa, quando você olha para ela, você vê que ela é a expressão daquela mensagem, né? Quando você encontra isso, aí você começa a praticar, a aplicar aquilo, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Leozão ajudou? Não? Se, se ninguém for perguntar, eu vou mandar bala aqui. Ele foi contratado, né, cara? É. Mas eu vou deixar espaço para outra pessoa que quiser comentar Não, também. fala aí, Leozão, vamos lá. Então, pelo que ele fala ali, né, não tem iluminação sem esforço, sem trabalho, né? Não tem liberação espontânea. Pois é, isso é um mestre de realização falando, né? Mas, puxa, não sei se, se eu acredito muito nisso, assim, sabe? Não, entende? Tipo, não, Se eu né? boto Tipo, fé nisso aí ou não. Que papagaiada é essa, né, Léo? É tanto uma eliminação espontânea, né? Não precisa fazer nada, que vai. Plim. pois é, porque até essa é uma pergunta que eu queria fazer para o Lama, assim, sabe? Se existe iluminação sem trabalho e sem esforço. É, O Akon vai porque responder. esses tempos atrás me surgiu essa questão, assim, tipo, bem interna mesmo, assim, tipo, bem genuína a questão, sabe? Se existe essa possibilidade da iluminação sem o trabalho e sem o esforço. Tipo, talvez não. É uma questão que me surge, assim, sabe? É com recorrência. E daí, tipo assim, vendo ele falar, tá, tudo bem, eu respeito o mestre, né? Eu respeito a realização do Gampopa, mas parece que em algum nível aquilo para mim não é tipo total verdade, assim, mas sei lá, talvez eu vou ter que aprender e ver que, né? Mas em algum nível aquilo parece que não, né, surge uma descrença, sabe? Uma descrença Ele, nisso, ele, assim, nessa afirmação. Sabe? ele parece que ele tenta resolver isso nesse exemplo do gergelim, né? Tipo, da mostarda, né? Tipo, tem o óleo lá, mas não dá para dizer que a mostarda é igual ao óleo, né? Apesar de tá
o óleo em, em volta da semente de mostarda, né? Então, no sentido que tem um trabalho ali, né? Não sei o que E um que esforço. é, pelo menos é o que ele apresenta ali na introdução, né? Dentro dessa visão. Então tá o óleo lá, né? Mas não dá para dizer que são as duas. Ele coloca ali claramente na introdução, né? Não dá para dizer que os seres eles são Buda, né? Eles têm a capacidade búdica, mas que são Buda, ele diz que não, né? Pelo menos assim, pelo menos pela introdução, se eu entendi certo, né, Gabriel? Agora, tem também aquela questão dos ensinamentos em níveis, né? Aquilo pode ser um ensinamento provisório, então sempre dá para desconfiar também. Eu acho que pode ser nesse sentido também, né? Tipo, em qual nível, né, que está sendo Isso. É. tá sendo visto, né? De que forma, né? Que nem o Gabriel propriamente falou, né? Tipo, se vamos supor, se talvez em algum nível o Sansara e o Nirvana já não vamos supor, eu posso ver como Sansara, mas eu posso ver como mandala, né? Primordial, eu posso ver como expressões, né? Da natureza primordial, né? Do sonho mesmo, assim. E que até às vezes, quando eu penso, talvez às vezes em Sansara, parece que esse fato de pensar Sansara talvez me gera um pouco de aversão às aparências. Mas se eu ver como natureza primordial, parece que então eu vou aceitar as aparências, eu vou me relacionar com elas abertamente, assim, não, eu não sei, para mim assim parece que às vezes quando eu falo, isso é samsara, é meio que como se eu quisesse ter como se tivesse uma aversão às aparências, sabe? Parece que tipo se eu falo, não, é natureza primordial, expressão da natureza primordial, expressão da mandala primordial, aquilo resolve uma questão de aversão, sabe? Tipo, de não ter aversão ao mundo, né? As coisas, né? Porque em algum nível parece que tem ensinamentos que assim, não, eu vou não seguir isso porque isso aqui é samsara, né? E aí, tipo, parece que é uma aversão às aparências, né? Leozão, é isso aí, cara. Você tá no caminho, não é uma coisa fora o que você tá falando, sabe? Pode falar, Priscila. Então, eu tô ouvindo o Léo, assim, e eu... Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Tá. E eu já vejo bem diferente, assim. Então, toda vez que eu me vejo, eu quero ser melhor e eu sempre me vejo naquele esforço para tentar ser melhor, né? Então, a cada momento que. E eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Então, a cada momento que você tem raiva de alguém, ou que você fica irritada, ou que você. E você se controla para percebe que está sentindo aquilo, mas não quer sentir, e você volta para o seu estado de tranquilidade, né? Então, eu acho que é esse o exercício, é esse o esforço, é de você se perceber e você tentar aos poucos não agir daquela forma ruim, não se deixar levar, tentar ser melhor, até que um dia, e eu acho que é isso a iluminação, é que você não vai sentir isso mais por aquelas pessoas, né? Então você vai ter aquele espectro ali só de bondade, né? Mas eu me vejo muito longe disso, né? Então eu acho que é esse o caminho de esforço que a gente tem que seguir. Aí são as abordagens, sabe? Tanto a Priscila quanto o Léo estão corretos, é isso mesmo, né? Então, tem muitas possibilidades de apresentar os ensinamentos. Uma coisa importante, Léo, isso que o próprio Buda falava, você não deve simplesmente, pela questão do argumento de autoridade, concordar com aquilo. Não é bom. Isso não é, vamos dizer assim, pedagógico, produtivo. Você deve ter um espírito crítico. Então, se você lê um texto, não importa quem falou, se foi o Buda, se foi o Guru Rinpoche, se foi o Gampopa, e você tem a sua razão, você tem o crivo da razão. Você olha aquilo e fala, não, isso não tá fazendo sentido para mim. Não tá batendo santo comigo, entendeu? Eu não concordo.
Você não precisa concordar com o que está escrito, entende? A gente não está no budismo querendo adestrar pessoas a serem budistas, não é isso. A gente quer que a pessoa reconheça a própria natureza e o ensinamento, ele é o espelho que está ali. Então, quando você olhar isso, você vai usar, então, o fogo da dúvida para queimar a certeza, e a certeza para queimar a dúvida. E é assim que vai acontecendo. Essa vai ser a dialética, entendeu? Você vai usando a dúvida e vai vendo. Então, agora esse se tornou seu koan, né, do budismo japonês, do Zen. Então, existe ou não a iluminação espontânea? Que tem mestres que dizem, não, existe meditação espontânea, a iluminação espontânea. Agora, tem mestres que não falam sobre isso, que falam, não, é melhor nem falar sobre isso, que senão as pessoas não vão meditar, não vão praticar. E isso é muito raro, deve ter lá 1 em 1 milhão, e de repente a quarta vai, plim, dá uma luz lá. Pode até ser que exista, a gente não tem como dizer que não. Na nossa condição agora, da nossa mente, eu entendo também que você coloca. Se eu viro e gero aversão às aparências, eu olho para o mundo e falo, isso é samsara, ou seja, experiência cíclica, ou seja, sofrimento, pessoas, né? Com ganância, com é, desamor, toda a confusão que a gente vê, né? Daí parece que eu gero uma aversão e que eu tento me afastar daquilo tudo. Na verdade, eu entendo sua posição. Muitas pessoas que entram no caminho espiritual têm essa abordagem de se afastar da realidade. Então, eu não vou, paro de conviver com as pessoas, não vou mais em festa, não vou mais fazer mais nada, eu vou só me recolher. O certo é eu ficar no meio do mato, meditando, comendo uma cumbuquinha lá de agrião, e é isso. Daí não é o caso. Daí a gente está falando também. Isso daí também é um extremo também. É aí que eu estou negando a realidade. A gente não vai negar a realidade. Ao contrário, nós vamos iluminar a realidade. Eu vou precisar olhar todas as emoções e tornar elas assim límpidas, fazer as pazes. A emoção em si, por si, ela não é ruim. O uso que eu dou dela, se ela vai ser construtiva ou destrutiva. Como é que eu vou fazer o uso com a minha emoção? Então, a meditação, a leitura, os textos, eles vão ajudar você a olhar para a sua própria mente. E não vai ter ninguém que vai botar uma régua e vai falar, agora você está mais iluminado, agora você está menos. Entende? Não tem como fazer isso. Cada um vai ter que olhar para a própria mente. E o melhor controle de qualidade é ver como é que você está com as pessoas no entorno. Se elas estão, se você sente que está fazendo bem para os outros, a tua postura interna, a tua paisagem mental está ajudando, está sendo benéfica, a qualidade da tua presença está sendo positiva aonde você está, isso é o melhor. Carol, acho que está querendo falar, Carol. Gabriel, sabe o que que eu lembrei daquele discípulo do Buda? É porque eu vim com essa pergunta, né, que o Léo fez do esforço, né? E eu lembrei como que é? Angulimala, que ele era um assassino, né? E que aí ele conheceu o Buda e aí com a presença do Buda, assim, né, a sensação que eu tenho é que ele entendeu tudo e que ele se iluminou, tanto que ele mudou a vida, né? E ele passou a seguir o Buda e, assim, né, é, pelo que eu me lembro, né, do que eu li, assim, é que ele realmente tinha um entendimento do Dharma, sabe? E aí e isso me toca muito, né, assim, porque até então, né, eu tinha uma impressão assim, tá? De que a gente tem as nossas sementes kármicas, né? E que a gente segue aquilo ou não, as emoções perturbadoras, que a gente vai limpando um pouco aquilo, e aí a gente vai, isso, né? Purificando. Mas aí quando eu ouço a história dele, sabe? Aí eu fico muito intrigada, né? Porque assim, tá, ele era um assassino, ele estava, né, assim, estava totalmente perdido, né? E aí ele encontra Buda e pronto, e muda tudo, né? Então, aí, né, assim, quando o Léo fala, né, tá sem esforço, aí eu olho e falo, caramba,
nessa situação, parece que foi sem esforço. Ele estava numa vida totalmente causando sofrimento, e aí ele se depara com Buda e plim. A história do Angulimala é interessante porque antes ele era um praticante chamado Ahimsaka. E aí, só que ele era muito assim, disciplinado, dedicado, ele era devoto do mestre dele. Ele era um cara assim, bonito, forte, inteligente. E aí a esposa do mestre começa a gostar dele. E o mestre, que não era mestre de verdade, não estava realizado, fala para ele: Olha, você vai se iluminar se você matar 1.000 pessoas e você cortar o dedo de cada uma delas e fizer um colar de contas, cada uma é um dedo, fizer 1.000. E aí ele começa a fazer isso. Aí ele vai se transformando. Ele era uma pessoa pacífica, um praticante, que ele entra naquela experiência de realidade do reino dos infernos, assim. E aí ele começa a matar, vai matando onde ele ia. Então ele se torna o serial killer da época do Buda lá, de 25 séculos atrás. Todo mundo, quando ele aparecia numa vila, a pessoa se escondia, todo mundo fazia alguma coisa assim. Então, tem no Buda Dharma essa história, tem em muitos lugares, né? O Francisco tinha falado, né, que não sabe se essa história é verdadeira ou não, eu também não sei, mas está lá escrito, né? É assim que foi contada. E aí as histórias se tornam verdadeiras quando a gente dá vida, né? É muito fantasiosa, mas então, a gente tem fantasias infinitas, viu, Francisco? No budismo a gente vai ver que quando a gente assiste Star Wars é pouco. Sabe aqueles encontros lá que tinha lá? Aquilo lá, a gente fala, nossa, no budismo começa assim, ó, os bilhões de universos, então já tem um monte de tipo de vida diferente, assim. E aí, o que que aconteceu lá, só para terminar a historinha do Angulimala, né? Ele, ele vai tentar se aproximar do Buda, que seria o último para ele matar, e ele não consegue se aproximar. O Buda está lá, sereno, e ele sabe que o Angulimala está lá. E ele olha, a gente sabe, então, a presença de algumas pessoas, para nós, já foi muito tocante. Então, alguém pode sentir isso. E nas muitas tradições espirituais existem, né, vamos dizer assim, cenas como essa, assim, né? E aí ele realmente, ele muda, ele se torna um monge, ele faz o voto, ele procura praticar só, assim, a não violência, né? A rimsa. E aí ele realmente atinge a liberação. Contudo, ele colhe os frutos do karma daquilo que ele viveu. E aí ele acaba sendo morto, assim, apedrejado, a história da vida dele. Então ele vai levar os ensinamentos, ele era uma pessoa pacífica, mas é isso. Então são as contradições do samsara, da experiência cíclica. O mundo convencional nunca é perfeito. Basicamente é isso também, né, Léo? Então, não tem como achar uma saída final que o mundo é perfeito, que é tudo feng shui, tudo é certinho, bonito, todo mundo concorda, todo mundo está cantando All we are saying is peace and chant. Não é verdade, porque tem muitas possibilidades. As pessoas pensam diferente, não tem como. Só que o que acontece é que o Buda ele vai propor para nós a gente ir além da experiência cíclica, da verdade relativa, do mundo convencional. Então, se eu ficar dependente da minha felicidade, a minha realização do mundo externo, eu vou estar sempre frágil. Eu vou estar sempre assim, atrelado a fatores flutuantes. Por exemplo, o humor de alguém, que alguém gosta de mim, está feliz, sorri para mim, eu fico bem. A pessoa fica mal, ela olha brava para mim, aí eu fico mal. Olha como que eu fico, né? Como se fosse uma marionete ali. Então eu nunca tenho liberdade, autonomia. É Cris? Oi, não sabia como. Tem uns que levantam a mãozinha, né? Eu estava aqui pensando, né? Eu não tenho proximidade assim com o budismo, já me aproximei de várias tradições, e no final parece que todas falam a mesma coisa, assim, né? Na minha visão. Eu acho que essa história resume um pouco o que o Léo estava falando e um pouco o que a Priscila falou, que é a questão assim, se a história é verdadeira ou não, não sei, mas ela traz um ensinamento, né? O que que ela ensina? Que o mestre mora dentro da gente, né? Esse mestre, essa luz,
esse estado búdico está dentro da gente. E a gente se distrai de maneiras muito ilusórias, né? Então, por exemplo, o mestre que não é mestre fala, vai lá e mata 1000 que você vai se iluminar, e a pessoa não questiona. Então, acho que também traz é o que você falou, né? Eu vou questionar, eu vou falar, eu não acredito nisso, né? Então, assim, como eu aprendo com histórias, fantasiosas ou não, com lendas, com contos, que surgiram de alguma experiência humana, que quando é traduzida em símbolos, e essa subjetividade nos toca, talvez nesse ser mais sutil, né? Porque a nossa mente, ela vai vagar por essa... Tinha uma monja que falava, né, que a mente é um macaco bêbado, picado por um escorpião. Então, assim, é uma coisa que é muito agitada, né? E aí a gente acaba acalmando a mente para poder entrar em contato com essa essência e aí ter essas respostas que a gente tanto busca fora, dentro, né? Então, eu acho que o caminho de muitas tradições é esse, e vejo cada vez, porque me aproximei de muitas pessoas, né? De monges, de monjas, de pessoas muito, assim, que desenvolveram muito sua espiritualidade, e aí foi bom também enxergar a parte humana nessas pessoas, né? E perceber que eu acho que essa costura entre o que é o ideal e o que a gente pode viver, e a gente também está no mundo vivendo isso diariamente, né? Tentar colocar em cada prática do dia isso e não esperar, eu vou em algum lugar meditar e lá vou me iluminar, né? Eu acho que a questão da iluminação é a gente ir tirando essa coisa da nossa mente, né? De sujeiras e extraindo esse óleo, né? Essa essência que é do grãozinho ali do começo, né, que fala. Então, eu acho que eu não acredito na iluminação sem esforço, não acredito na iluminação, que a iluminação aconteça sem que a gente busque isso, nem que aconteça e a gente vá falar, olha, agora estou iluminado, agora estou melhor, agora estou pior, mas que é sempre um esforço. E acho que o importante é o esforço, né? Não, o fim é o esforço, e não o fim é a iluminação. Pelo menos eu penso assim, né? Que vai acabar acontecendo em alguma vida, de algum jeito, mas que o esforço ele não pode cessar, né? Ele precisa ser sempre, tá sempre funcionando ali. Acho que é isso. Legal, valeu, Cris. Que bom te ouvir. Ricardo, Oi, na- tudo bom? Não, eu só queria adicionar um pouco a fala que eu gostei, assim, dessa questão do esforço, que eu escuto pelo menos a palavra e me vem algo assim pesado, algo cansativo, o esforço mesmo. Mas quando eu vejo a questão do budismo, alcançar a iluminação, encontrar a natureza búdica, eu vejo mais como um exercício, algo a ser praticado, mas que não seja algo que requer um esforço, vamos dizer, algo que começa a ficar natural, algo como a Priscila falou, acho que foi a Priscila que falou, né? Eu agia dessa maneira, agora estou agindo dessa outra maneira. Então, são detalhes, pontos que a gente vai mudando no nosso dia a dia, trazendo essa, essa filosofia para o nosso dia a dia, e isso aos poucos vai se tornando um exercício até virar alguma coisa natural. Então, eu acho que não sei, essa palavra esforço para mim é algo que fica parecendo um pouco pesado. Para você chegar à iluminação, você tem que ter um esforço, assim, ó, parece que você está carregando pedras todos os dias para chegar lá. E também a questão de chegar na iluminação de uma forma rápida, assim, né? Pisquei e estou iluminado. Também tem a questão que você falou no começo
de que para cada um esse esforço vai ser diferente, porque cada um tem uma história diferente, tem uma vivência, uma cabeça, traumas, enfim, né? Há 25 séculos atrás que você comentou, né, do assassino, né? Ele estava procurando uma conexão espiritual, achou um falso profeta e achou que aquele seria o, o caminho que ele deveria seguir, né? Então ele já estava procurando essa questão, ele estava procurando o lugar errado. Mas daí quando quando ele chegou num ponto certo, ele deu a iluminação, que pode parecer algo que foi um estalo, mas que era algo que ele já estava procurando, assassinando 999 pessoas. É isso mesmo. Muito bom, Ricardo. Valeu. Eu tinha pensado a mesma coisa, a questão que às vezes a palavra, né, o termo em si, esforço, pode carregar essa coisa de sacrifício, renúncia, esse peso, né, uma cruz que tem que carregar, né? Não precisa ser visto assim. Pode ser visto como empenho, uma dedicação. Você gosta de alguma coisa, você vai aprender um instrumento, você vai tocar um violão, você começa a se empenhar naquilo, né? Aí você tem um empenho, tem um esforço, né? Não é uma coisa de sacrifício negativo, pesaroso, é uma coisa austera, assim. Então é a mesma coisa, a gente vai aprender agora a cultivar um jardim, agora é o jardim da nossa mente. Vai ter uma dedicação, vai ter um empenho, mas não precisa ser um esforço pesaroso, né? Acho que o Francisco tinha comentado alguma coisa sobre a gente falar mais sobre o texto, né? A gente está terminando agora, já 9h35. Na semana que vem a gente ainda vai olhar esse capítulo, tá bom? Tem mais alguns trechos para a gente poder comentar. Daí a gente volta e retoma ele então, Francisco, tá bom? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Tá? Fez sentido? No começo estava meio estranho, depois vai pegando mais o fluido, vai ficando mais fluido, daí a gente vai se entendendo, se olhando, né? Tentando gerar uma linguagem comum, né? Um espaço que a gente possa aprender juntos, né? Tá bom? Quem quer fazer alguma colocação, pergunta? Tem vários pontos aqui, ó. Uhum. Muito bem. A gente vai fazer alguns instantes de meditação, tá bom? Que é bom para finalizar, né? Então, mais uma vez, encontre uma posição confortável, faz algumas inspirações profundas, relaxe profundamente seus ombros, todo o seu corpo. Vamos, então, lembrar sobre a questão da natureza búdica, que essa semana possa reverberar em nós esse ensinamento, a gente possa contemplar, tentar fazer exemplos do nosso dia a dia, quaisquer méritos, qualquer energia positiva que tenha sido gerada nesse encontro, a gente dedica a todos os seres, nossos familiares, amigos, pessoas de trabalho, a sanga, todas as pessoas que surgirem na nossa mente, englobando toda a biosfera. Nós aspiramos que todos os seres sejam felizes e todos os seres sejam livres.
todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Então, nós vamos fazer a meditação. Eu só achar aqui para poder compartilhar com vocês. Sempre que a gente faz uma prática, ao final a gente faz a meditação, para que aqueles méritos sejam espalhados, né? Sejam de benefícios a todos. Só compartilhar com a gente já. Todo mundo vendo? Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Aí a gente vai lá para a última prece dessa página. Neste exato momento, posso unir mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Então, muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito a presença, foi uma alegria. Egon, Dani, Mari, que é Estael, a Elo, Ricardo, Léo, Carol, Cris, Holanda, Ciro, Luiz, Cindy, Rafa, Francisco, muito obrigado mesmo. Que a gente possa seguir se encontrando então. A gente vai procurar manter das 8 às 9h30, né? Passar um pouquinho, 10, 15 minutos, tranquilo. Fazendo desse formato. Acho que fica bom, né? A gente fazer um pouco de silêncio e meditação. Depois a gente lê um trecho, a gente discute, vai conversando, e no final faz mais uma meditaçãozinha. Aos poucos a gente pode ir aumentando, né, esse tempo de meditação. Tá bom? Ficou bom assim? Tranquilo? Foi ótimo. Tá Muito bem. Então tá obrigada. bom, obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu. Obrigada. Boa noite, noite. Obrigada. pessoal. Obrigado, boa Pode noite. Até entrar. mais. Valeu, Valeu. valeu. Oi, oi, Lô. Olha aqui, ó. Vem aqui. Olha aqui quem chegou. Não vai dormir. Oi, Lara. Vai dar, Bem-vinda. dá um oi lá pelo. Oi, Oi, Ah, que oi. tá fofura, hein? acordada até essa hora? Achei que já estava dormindo. Esperando para eu segurar a mãozinha. Ah, você vai lá dormir com ela então, contar uma É, história. Como é que é o nome beijo. Boa dela? noite, Ista. Boa noite, Lara. Oi? Lara, Lara. 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 Tchau, Lara. Tchau, Tchau, boa noite. Boa noite, Lô. tchau, querido. Obrigadão, viu, Lô? Tchau, Vai. Obrigado. Tchau. Valeu, querida. Tchau, Tchau, tchau. gato. tchau. Cadê? Onde é que eu saí? Tchau, boneca. Não Tchau, consigo tchau. sair.